Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por tudo e por todas as coisas. Graças a Deus pelos teus anjos que nos guardam, que nos protegem. Graças a Deus pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Não é uma força ativa, é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Graças te damos pela salvação, por sua graça. Cremos nessa salvação. Graças te damos porque todas as coisas colaboram para o nosso bem. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que haja revelação, sabedoria e entendimento para todos que vão me ouvir nesse momento, acompanhar essa ministração para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que a tua graça, que a tua palavra seja revelada e não volte para o Senhor vazia. Que assim seja com todos. Amém, amém e amém. Podem se assentar, glória a Deus. Graça e paz a você aí, YouTube ao vivo. Por falar nisso, deixa eu compartilhar, que eu não posso esquecer, né? Deixa eu compartilhar, me dá um minuto aí, que eu vou compartilhar já no meu status. Estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Então, compartilhado, 3, 2, 1, pronto, compartilhei. Só no meu celular tem quase 3.000 contatos. É gente, hein? 3.000 pessoas e Deus não falar com ninguém é quase impossível, né, Igor? 3.000 pessoas, Deus não falar com ninguém é impossível. Então, compartilhado já no meu status, e eu gosto sempre de colocar aqui um adendo, quando eu compartilho, eu escrevo aqui, ó, estamos ao vivo, compartilhem, tá? Então, me dá mais 10 segundos aí, que é só para colocar esse lembrete também no meu status. Está aqui, ó. 3, 2, 1, compartilhado. Glória a Deus. Compartilhem aí no YouTube, compartilhem aí no Facebook. Graça e paz a todos vocês que estão nos acompanhando. Olha, você que está ao vivo aí no YouTube, conte suas experiências, acompanhe a ministração é didática, né? Não é só um monólogo. Então, compartilhe aí se você, conforme o Espírito Santo vai te falando, você vai contando sua experiência, né? Se você já teve alguma experiência sobre o assunto que está sendo falado, tá? Participe, seja participativo, tá? Ao invés de você falar, graça e paz fulano, graça e paz Beltrano, não, participa, seja interativo com a ministração que está sendo falada, para que Deus seja glorificado nisso, amém? Depois vocês têm a comunhão, mas o importante é que o objetivo é ser participativo. Olha, hoje é a quarta e última parte do assunto seitas e heresias, os testemunhos de Jeová. Olha lá, parte 4. Porque senão eu vou ter que fazer parte 50, né? Se eu for falar, o assunto é muito extenso. Então, eu estou resumindo o máximo para que eu consiga, pelo menos, deixar o rumo do entendimento do assunto, tá? No nosso canal no YouTube, lá no YouTube, tem como ver aí rapidinho? Então mostra aí enquanto eu vou falando. Lá no YouTube, lá na busca, digita lá Ministério Graça Apostolado, vai abrir o nosso canal, clica 2 vezes no logo Ministério Graça Apostolado, vai ter a playlist. Lá na playlist você vai encontrar seitas e heresias. Cadê a playlist, Igor? Olha lá, playlist, clicou, olha lá, do lado esquerdo, ó. Seitas e heresias, tá bom? Então, entra no nosso canal no YouTube, já aproveita, se inscreva, ativa o sininho e participe desse mover de Deus. Hoje é a quarta e última, eu preciso terminar hoje, senão não vai ficar muito longo o assunto só sobre testemunho de Jeová. Parte 1, parte 2, parte 3 e hoje é parte 4, porque são muitas heresias. Eu já estou na parte 4, se eu fosse levar, estaria na parte 10, porque são muitas heresias. São muitas heresias, tá? Seitas, heresias, o assunto é os testemunhos de Jeová. Um breve resumo aí de 1 minuto, no máximo 2.
o fundador da seita, que é considerado como seita, tá? Não é considerado como igreja não, hein? Você sabia disso? Testemunho de Jeová não é considerado como uma igreja cristã. É considerado como uma seita. Igreja cristã é batista, presbiteriana, quadrangular, metodista, uma igreja cristã. Testemunho de Jeová não é considerado como igreja cristã. É uma seita, ainda que está com a Bíblia na mão. Por quê? Acho que um dos maiores motivos por eles terem feito a própria Bíblia para eles. Não são exclusivistas, Igor? Exclusivista, você fazer uma Bíblia só para você ou só para o seu grupo, não são exclusivistas? Literalmente exclusivistas. Então, a seita Testemunho de Jeová foi criada por Charles Taze Russell. Aqui no Brasil quase ninguém usa o termo Russelitas, né? Testemunho de Jeová ou Russelitas. Mas também são conhecidos como Russelitas, os Testemunhos de Jeová. Por quê? Por causa de Charles Taze Russell, o fundador do Testemunho de Jeová, que morreu em outubro de 1916. E hoje eu vou mexer em assuntos aqui, hein? Vou mexer em assuntos aqui, tipo a volta de Jesus, que para eles Jesus já voltaram. Então, hoje eu vou mexer nesse assunto também. Como eu disse, pode até se dizer também que é como que uma igreja da lei, né? Porque vive de obras mortas, vive de rudimentos. Eu já falei que o equívoco está no nome, porque não existe mais testemunho de Jeová. Isaías era testemunho de Jeová, Jeremias, nós não. Nós somos testemunhas de Jesus, de conformidade com Atos 1:8. Jesus disse: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Quer dizer, chegou em nós. Então nós somos testemunhas de Jesus. Testemunho de Jeová era Isaías, Jeremias. Está claro ou não está claro? Também já falamos que é uma seita exclusivista, sectarista, não tem comunhão com ninguém. É tipo congregação cristã, que mais para frente eu vou mexer sobre isso também. Não tem comunhão, não mantém comunhão, são literalmente partidários, sectaristas, exclusivistas. É uma seita, né? Não tem como falar que... Porque se você não tem comunhão, Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. 1 Coríntios 12, o corpo é um só, mas tem muitos membros. Só falta falar que os membros são só eles, né? Aí é brincadeira falar que os membros do corpo são só eles. Aí é exclusivista mesmo, né? Então não tem como, né? Não são patriotas. Um breve resuminho de 2 minutos, que eu vou entrar no meu assunto. Não são patriotas, não votam, não servem um tiro de guerra, não são policial, não participam nada do governo, não são patriotas, não cantam o hino nacional e por aí afora, né? Não participam de aniversário, de casamento, de festa, dia das mães. É claro que não existe um dia das mães, mas é mais para ter a comunhão com a família, né? Sabe? Mas não participa de nada. Aí começa a piorar as heresias, né? Não doam sangue, não fazem transfusão de sangue. Já teve muitos casos nos tribunais, foram levados aos tribunais por o pai ou a mãe permitir os filhos morrerem por não receber doação de sangue. Então, só uma seita mesmo para viver dessa forma, né? Uma lavagem cerebral, né? Não tem outro... Deixa eu dar uma regulada no som aqui mais uma vez, porque... Pronto. Então eles não doam sangue, não aceitam transfusão de sangue. Um breve resumo sobre o Espírito Santo. Eu vou falar só uma frase, né? Onde se viu chamar o Espírito Santo de força ativa? João 4:24, Jesus disse: Deus é Espírito. Eles foram lá, na Bíblia deles, colocaram Espírito em minúsculo. Né? Língua portuguesa está nota 0, língua portuguesa, né? Porque o que se refere a Deus, tudo tem que ser em maiúsculo. Como é que você coloca espírito minúsculo? Então parou o comentário, né? Não preciso falar mais nada, né? E isso sobre a língua portuguesa. Afora o desrespeito, né? A falta de reverência de se referir a Deus em minúsculo. Sobre Jesus, nós falamos na ministração passada. Para eles, Jesus literalmente, firmado em João 3,17, é o Filho de Deus. Só que olha o que eu vou falar, é bom você escrever isso. O Igor já colocou na ministração passada. A interpretação de João 3,17, vou falar devagar, hein? Isso é para você falar para o resto da vida. Os pregadores, os mestres na palavra, evangelistas. A interpretação de João 3,17, porque foi interpretado. Por quem? Por quem escreveu o Novo Testamento. Porque João 3,17 não é Novo Testamento. Não era ainda, porque Jesus estava vivo, que é o testador.
O Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. A revelação da nova aliança que Deus fez em Cristo. Então Paulo escreveu o Novo Testamento, a nova aliança. João 3,17 não é Novo Testamento, ainda pertencia à lei. Logo, se pertencia à lei, precisava ser interpretado. Então, a interpretação de João 3,17 é Hebreus 2,14. Então, não existe o Filho de Deus. Isso aí é uma força de expressão que Jesus usou, se referindo a uma outra manifestação de Deus. Não como Pai, mas naquele momento como Filho, que se referia ao próprio Deus como Salvador. Porque o Filho não é Salvador? Então é só uma alusão, está entendendo? Para você entender a manifestação de Deus. Que em Isaías 41, Isaías 43, Deus disse: não há outro Deus fora de mim, não há outro Salvador. Deus disse para Isaías que não há outro Salvador. Só que nós sabemos que o Salvador é Jesus. Então, se pela boca de Isaías Deus disse que não há outro Salvador, fica claro que Jesus não é um outro Salvador. É o próprio Deus. Isaías, Hebreus 2,14, revestido em carne. Está claro? É essa a interpretação que o apóstolo Paulo deu. Então a frase é essa. João 3,17. A interpretação de João 3,17 é Hebreus 2,14. Então não é que existe o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Se você for pensar assim, serão três. Quando Paulo disse em Efésios 4,6 que há um só Deus. Então é impossível que fosse que seja três, né? Se é impossível ser dois, como que vai ser três? Visto que só há um trono no céu. Ao que está assentado no trono. Então só existe um trono. Quem está no trono? Deus. Mas qual o nome desse Deus? Jesus Cristo, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Paulo diz para Timóteo, soberano. Então só, está claro aí? Deus, quem é Jesus? Deus, Hebreus 2,14, revestido em carne. Que recebeu carne e sangue. Está claro ou não está claro? Não é outro. Eu já preguei aqui, né? A expressão Deus enviou seu filho. Ele não enviou ninguém, irmão. A expressão Deus enviou seu filho é Hebreus 2,14. Também ele participou de carne e sangue. Está claro? Para mim foi uma revelação de Paulo, né? Hebreus 2,14. Você se referia a Deus, visto que os filhos participam de carne e sangue. Diga aí, diga, também ele. Ó, que palavra. Que forte, né? Hebreus 2,14, os filhos participam de carne e sangue. Os filhos são o quê? Hebreus 12,9, os filhos são espíritos. João 4,24, o pai é espírito. Então, Hebreus 2,14, os filhos participam de carne e sangue, diga, também ele. Então, se também ele participou de carne e sangue, então ele não enviou ninguém. Então ele não enviou outro, está claro ou não está claro? Por favor, ao Espírito Santo. Essa é a revelação da graça, que é chamado de apostolado. Se quiser anotar isso, tá? A revelação da graça é chamado de apostolado. Por isso, Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado. Ou seja, recebemos a graça, o que Deus fez, e a revelação do que Ele fez, que é chamado de apostolado. Está claro? Bom, então já falamos sobre o Espírito Santo, que os testemunhos de Jeová chamam de força ativa. Na verdade, o Espírito Santo é o próprio Deus, porque Deus é Espírito, João 4,24. Preciso saber explicar essas coisas, hein? Coisa básica, né? Você não pode aceitar que alguém desmereça o Espírito Santo, né? E nem que fique repartindo, né? Ó, esse aqui é o Pai, prazer, boa noite. Ó, esse aqui é o Filho, tá? Opa, tudo bem com você? Ó, e esse aqui é o Espírito Santo. Ó, olá. Não pode ficar repartindo Deus. Efésios 4,6, Paulo foi claro, há um só Deus. Efésios 4,5, um só Senhor. Ora, esse Deus é Senhor, e esse Senhor é Deus. Está claro ou não está claro? Bom, sobre Jesus, falamos na ministração passada, para os testemunhos de Jeová, Jesus foi literalmente o Filho de Deus. E fica até meio como
É claro que é cegueira espiritual, né? Eu já fiz até um teatrinho aqui. Você imagina Deus pegar e falar, vai lá, filho, eu estou enviando você, tá? Cuidado para não se perder, tá? Na rua direita, tá? O número 45, tá? Deus só na cabeça de quem não tem revelação. Olha, hoje eu vou falar sobre, vamos ver se eu consigo, né? 3 assuntos novos, vamos começar agora. 3 assuntos. O primeiro, Igor, Jesus morreu numa estaca? Vamos ler a Bíblia, ué. Porque se estiver escrito, eu creio. O assunto é esse. Eu vou falar sobre. Para terminar, hoje é a 4ª e última parte, senão eu vou para a parte 50. Eu estou apertando, você não percebe que eu estou apertando. A playlist no nosso canal no YouTube, Seitas e Heresias, e tem mais assuntos. Que ainda vou mexer com seitas orientais. Ainda vou mexer com seitas orientais, são muitas. Então, o título, Seitas e Heresias. O subtítulo, Os Testemunhos de Jeová. Parte 1, parte 2, parte 3. E hoje, se Deus quiser, a 4ª e última parte sobre esse assunto. Senão eu não vou sair dele nunca. Vou falar sobre 3 assuntos. O primeiro, Jesus morreu numa estaca? Por favor, abra sua Bíblia aí. Marcos, capítulo 15. Vamos para a Bíblia. Marcos, capítulo 15. Na Bíblia Thompson, Bíblia Vida, já abri Marcos 15. E já abri também, aqui, ó, na Bíblia, o Testemunho de Jeová. Eu vou ler nos 2 textos. Marcos 15. Jesus morreu numa estaca? É uma pergunta. Bíblia, papel e caneta. Marcos 15, verso 25. Vamos ler o que está escrito. Já achei, ó. Marcos 15, 25. Era a hora 3ª quando o crucificaram. Não está escrito aí? Marcos 15, 25. Era a hora 3ª quando sublinha aí, ó, o crucificaram. Na língua portuguesa, quando crucificaram Jesus. Está claro? Agora vamos ver o que diz a Bíblia, o Testemunho de Jeová. Eu li na Bíblia Vida, vamos ver, porque eles mudaram a tradução, né? Eles traduziram do modo que eles crêem. Não posso fazer isso, não. Você imagina esse pessoal do Rio de Janeiro aí, se começar a interpretar a Bíblia do modo que eles creem, vai ter que mudar a Bíblia também. Aí cada um vai ter a sua. Os Mormons têm a deles, os Testemunhos de Jeová têm a deles, e esse pessoal do Rio aí vai ter que fazer a deles também. Mas nós não, nós vamos ficar firmes no que está escrito, amém? Bom, na Bíblia do Testemunho de Jeová, Marcos 15, 25, olha lá. Era então a 3ª hora, quando o pregaram na estaca. Está aqui, ó. Quer vir? Vem aqui, Igor, minha testemunha. Você é minha testemunha. Ó. Vamos ler aqui, Marcos 15, lê aqui na Bíblia Vida. Ó. Marcos 15, 25. Era a hora 3ª quando o crucificaram. E na Bíblia do Testemunho de Jeová? Era então a 3ª hora quando o pregaram na estaca. Mas como é que você prega um ser humano numa estaca? Obrigado. Vamos ser um pouquinho razoáveis. Ser humano, ó, né? O corpo, 2 braços, as pernas. Como é que você prega? Como é que você... Eu não quero falar a palavra crucificar, mas pregar, pendurar, pronto. Como é que você pendura? Como é que você prega um ser humano numa estaca? Você sabe o que é estaca? Ó? Isso aqui, esse microfone seria uma estaca. Se eu fizer ele pontiagudo, enfiar no chão, vira uma estaca. Só que a estaca pode ser, põe o tamanho que você quiser. Posso fazer uma estaca de 2 metros. Uma estaca enorme de 2 metros. Mas a pergunta é essa. Como pendura, não quero usar a palavra crucifica. Como é que prega? Como que pendura um ser humano numa estaca? Estou pensando aqui, ó. O que tem que fazer? Os braços vão cair, certo? Tem como ficar com os braços assim? Não, porque é uma estaca. Então os braços vão ficar assim. Se a estaca for larga, os pés podem se ajuntar, né? Está escrito que pregaram os pés, tudo bem. Mas e o corpo e os braços? Fica assim, numa estaca. E como é que o corpo não cai para frente? Está entendendo? Presta atenção. Na cruz, os braços abertos. Olha, vai vendo, hein? Como que... Ô Igor, presta atenção. Raciocina. Na cruz, Marcos 15, 25. Crucificaram. Crucificaram.
cruz. Então, os braços abertos, você já leu, não foi cravado, pregado na mão dele, de um lado, um prego aqui, aí segurou o braço, certo? Outro prego aqui, segurou outro braço, certo? Logo os dois braços ficaram pregados, ó. E o corpo, que é uma cruz, então na estaca, uma estaca você prega os pés. Você pode pregar, põe um pé em cima do outro, pega um prego grandão e pum, fura os dois pregos na estaca. Mas quando põe outra árvore, outra madeira, vira uma cruz. É aí que vira a palavra crucificação, onde fica pendurado. Agora, só na estaca, tira a tábua, a madeira do meio, fica só a estaca. O corpo vai cair. Pastor, mas peraí, mas a Bíblia, e nem a Bíblia do Testemunho de Jeová, em lugar nenhum, diz que enrolaram ele numa corda para que o corpo não caísse. Estão entendendo? Então fica claro que a interpretação ou a tradução de cruz para estaca não é racional. Pega um boneco, uma bonequinha de brinquedo, pega uma boneca e põe ela na estaca e prega os pés dela. Ela não vai cair para frente? Porque a Bíblia não fala que enrolou. Se você enrolar a corda, enrolar o pescoço, enrolar a cabeça, aí não cai para frente, certo? Mas numa estaca, o corpo não vai cair para frente? Quem está entendendo? Então, de um modo racional, o Espírito Santo me faz entender que a tradução ou a versão de cruz para estaca é uma heresia. Porque não tem como. Está claro ou não está claro? Mas vamos continuar aqui, ó. Marcos 5, 26. Eu li o 25, né? Marcos 5, 25, vamos ler o 26. Por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. 27. Crucificaram com ele 2 ladrões. Vamos ver na versão do Testemunho de Jeová, o 27. Estou lendo as duas Bíblias. Marcos 5, 27, na Bíblia do Testemunho de Jeová, 27. Além disso, penduraram 2 ladrões em estacas. Quer dizer, eles insistem em dizer, além de colocar Jesus numa estaca, colocaram os ladrões também. Você percebe como que muda a história? Está mudando tudo. Lembrando que eles não estavam lá. Certo? Agora, todas as Bíblias da face da terra diz cruz. Só a deles que dizem estaca? Eu só estou pensando e tentando entender. Marcos 5, 27, na Bíblia do Testemunho de Jeová. Além disso, penduraram 2 ladrões em estacas ao lado dele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Você percebe que a tradução é semelhante? Só que eles mudaram cruz para estaca. E não tem quem tira isso da cabeça deles. Porque se você quiser ser testemunho de Jeová, você vai ter que parar de crer que Jesus morreu numa cruz para crer que ele morreu pendurado numa estaca. Só que a Bíblia não fala que ele foi enrolado. Porque se pregar os pés, o que acontece com o corpo? Não cai para frente? Então eu não acredito que ele foi pendurado numa estaca, mas sim na cruz. Está claro ou não está claro? Então a versão dos Testemunhos de Jeová, para mim, não me convence. Ficou claro aí? Por que não convence? Porque não é o quê? Não é racional. Como é que você... Pega uma boneca. Alô, vocês lembram que o pessoal brinca de maiar o Judas? Lembra? Pega um Judas e pendura numa estaca, para ver o que acontece. O boneco não vai cair para frente? Se um bonequinho de pano cai, e Jesus que tinha aí, 85 quilos, vamos pôr aí 80 quilos, vai. Cai para frente ou não cai? Mas presta atenção como mudar de assunto. A questão não é só o cair para frente. Tem uma questão mais importante que essa. Em nenhum lugar da Bíblia ou em nenhuma versão da Bíblia diz que ele foi o quê? Enrolado, amarrado, para que o corpo não caísse. Diz o quê? Literalmente que ele foi o quê? Pregado. João 20, João 21. Olha, Tomé, vê aqui minhas mãos. Ó. Olha aqui os sinais dos cravos. Jesus falou. Então foi pregado. Pregado como numa estaca? Onde ele coloca essa mão? Se a estaca é um pau só. Eu vou imaginar eu na estaca. Pregaram meus pés. Pô, estou na estaca. O corpo está caindo. Ó, tá vendo o corpo caindo? Mas minhas mãos estão soltas. Onde põe as mãos? Põe a mão de assim. Não estou entendendo. Quem está entendendo? Não tem onde pôr as mãos. Só se o quê?
Se amarrar, se enrolar. Mas em nenhuma Bíblia do mundo diz que ele foi enrolado, amarrado. Literalmente que ele foi pregado. Então não dá para aceitar a versão dos testemunhos de Jeová. Tá claro? Já são 3, hein? Ó, não dá para crer que ele foi pendurado numa estaca, porque não é racional. Não dá para aceitar João 4,24, onde chama Jesus de Deus é Espírito em minúsculo, força ativa. Não dá para aceitar. Não tem como, tá? Não tem como aceitar. Deus Espírito em minúsculo e chamar de força ativa e pendurado numa estaca. Não cola, né? Bom, eu acho que vocês já entenderam, eu não preciso ficar muito mastigando esse assunto, senão vai demorar muito, tá? Vamos mexer no outro assunto que é mais importante. Porque o subtítulo aqui, o quê? As piores heresias dos testemunhos de Jeová. Eu não falei sobre a estaca? Falei ou não falei? E qual o próximo assunto agora? Sobre a volta de Jesus. Vamos mexer nesse assunto. Quem mandou eles falar? Os testemunhos de Jeová falaram, então nós estamos estudando sobre eles. O assunto é seitas e heresias. A Igreja Batista não falou isso, então é um assunto que eu não tenho que tocar sobre eles. A Assembleia de Deus não falou sobre isso. Aliás, raciocinam como Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4. A metodista, a quadrangular, a presbiteriana. Então, raciocinam como nós, como está afirmado em 1 Tessalonicenses 4. Agora, os testemunhos de Jeová, sobre a volta de Jesus, eles dizem que Jesus já voltou em 1914. Mas alguém aqui lembra o ano que morreu Charles Taze Russell? Eu falei, hein? Ninguém lembra? Vamos de novo, vai. Alguém aqui lembra? Eu não falei aqui no começo? Charles Taze Russell morreu, vou dar uma dica, em outubro, lembra? De 1916. Interessante, né? É uma doutrina bem exclusivista, né? Por quê? Se o Charles Taze Russell disse que Jesus disse que Jesus voltou em 1914, quando ele falou isso, ele estava o quê? Ele estava vivo. Você está entendendo? A doutrina do testemunho de Jeová é que Jesus voltou de uma forma invisível. Quando Jesus disse o quê? Todo olho o verá. Já não está batendo, né? Eu estudei sobre isso aí, tá? Não estou falando besteira. Eu faço palestras e ministrações sobre seitas e heresias desde 1992, que eu estudo o testemunho de Jeová, Seishonoe, Hare Krishna, Adventismo, Congregação Cristã, Catolicismo e por aí vai. PL, Nova Era e por aí vai. Desde 1992 que eu faço palestras e aulas sobre seitas e heresias. Seitas, testemunho de Jeová, Adventismo, seitas, Seishonoe, seitas. E heresias, Jesus já voltou, foi pendurado numa estaca, o Espírito Santo não é Deus. Isso são heresias. Então, o assunto é seitas e heresias. Sobre a volta de Jesus, o que os testemunhos de Jeová falam? Que Jesus já voltou em 1914 de uma forma invisível. Aí não cola, né, irmão? Porque eu já preguei aqui, está no nosso canal. O que prova a existência de Deus? Lembra que eu preguei sobre isso? O que prova não é o que eu falo, não é nem o que está escrito na Bíblia, se você quer saber da verdade. O que prova a existência de Deus é Hebreus 2,4. São sinais, prodígios, milagres, o que prova é Ele mesmo que prova. Não sou eu que provo. Não adianta eu falar, Deus existe. Você sabia disso? Porque se eu falo para uma pessoa que Deus existe e ele é ateu, ele vai crer em Deus? Ele não vai crer. Então, eu falar que Deus existe não vai adiantar. Se eu mostrar a Bíblia para ele, ele vai crer? Não crê porque ele não crê na Bíblia. Então, como que eu provo a existência de Deus? Só tem um jeito. Deus se manifestando. Só tem um jeito. Isso se ele quiser se manifestar. Foi o que ele disse para Moisés, quando Moisés foi falar com o faraó. Olha, Moisés, vai lá e fala para faraó, o eu sou enviou a voz. Se eles não crerem, olha o que Deus diz, se eles não crerem no primeiro sinal, talvez crerão no segundo. E Deus estava brincando com Moisés, né?
Logo, o que Deus estava deixando claro ali? Só vão crer em mim se eu me... Claro, só se Deus se manifestar, porque como é que eu vou te convencer que Deus existe, irmão, se Deus é Espírito? Agora, dizer que Jesus voltou em 1914 de uma forma invisível, quando ele disse que todo olho verá, como é que eu vou crer que ele voltou, irmão? Quem está entendendo? E em 1914. E vamos para outro assunto. Se Jesus voltou, porque tem gente que está dizendo que ele voltou no ano 70. Tem uns que fazem continha, mais com menos, e então no ano 50, era ano 30 quando disse, e no ano 40, e no ano 58, e no ano 70. Então tem uns que fazem continha, e diz que Jesus voltou no ano 70. Só que, 2 pontos, não há nenhuma evidência que ele voltou no ano 70. Não, o templo foi destruído. Ah, o templo foi destruído sim. Mas a destruição do templo não tem nada a ver com a volta de Jesus. Só lembrando isso, tá? Que a destruição do templo é uma coisa e a vinda do Senhor é outra. Está claro ou não está claro esse assunto? Ninguém vai me enrolar misturando os assuntos e empurrando na minha goela. Mas não vai me enrolar mesmo. Por quê? A destruição do templo de Jerusalém é uma coisa. Isso é uma coisa. A vinda do Senhor é outra. Inclui arrebatamento. Ao soar da última trombeta, Paulo disse, a trombeta soará. Não é o que está escrito? Eu estou citando o que está escrito. Os mortos ressurgirão primeiro. Então, aí vem, diz que Jesus voltou no ano 70, não está registrado, nem o Google, nem na Bíblia, nem no Wikipédia, não tem foto, não tem nada. Como é que eu vou crer que ele voltou no ano 70? Não, porque aqui no ano 50, no ano 30, no 40... Ah, então isso é uma tese sua. É uma interpretação sua. Você chegou nessa conclusão. Você chegou nessa dedução. Ah, eu não creio nisso. Eu creio no que está escrito. For para você ficar fazendo continha, irmão, tem pessoa mais inteligente que você. Por que eu vou crer na sua continha? Esse é o do ano 70. Agora, o testemunho de Jeová diz que Jesus voltou em 1914. Mas o adventista também diz que ele voltou. Eu vou mexer nisso depois. Então, a igreja adventista não é nem no assunto hoje. Ela se encaixa no assunto seitas e heresias. Porque também tem heresias sobre a volta de Jesus, no adventismo, sobre a guarda do sábado, para gentil, filho de baiano, para japonês guardar o sábado, alemão, russo, chinês guardar o sábado. Ué, se o adventismo está certo, vai pregar o evangelho, então o chinês tem que guardar o sábado. Vocês estão percebendo? Então o assunto é seitas e heresias. Se encaixa numa coisa ou na outra. Se não se encaixa com seitas, se encaixa com heresias. Então, voltando aos testemunhos de Jeová. Esse pessoal dos anos 70, que diz que Jesus voltou no ano 70, não tem comprovação, não tem a base bíblica. É uma base bíblica segundo o que você crê. Aí você está sendo parcial. E um pregador tem que ser imparcial, que é o que eu pergunto. Se tiver escrito, isso é ser imparcial. Não é o que eu penso, não é o que eu creio, é o que está escrito. Então, se está escrito que Jesus, os mortos ressurgirão primeiro, os que estiverem vivos, eu estou crendo no que está escrito. Não, mas isso aí você vai interpretar, irmão, então não precisa da Bíblia. Se você vai interpretar, eu não preciso do Espírito Santo, eu preciso de você, então. Não é? E João 16,15, que Jesus disse, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Então eu não preciso do Espírito da verdade, eu preciso que você que interpreta para mim. E onde entra o Espírito Santo? Eu não vou trocar o Espírito Santo por um pregador. Você é louco? Você acha que eu vou trocar o Espírito Santo por um pregador que pensa ou que crê dessa forma? Quem está entendendo? Então, sobre a volta de Jesus, o que está escrito? Eu vou até ler na Bíblia deles. Eu vou ler na Bíblia de Testemunho de Jeová. 1 Tessalonicenses 4. Eu vou ler na Bíblia deles sobre a volta de Jesus. 1
Tessalonicenses, na Bíblia deles, 4. Bíblia, papel e caneta, versículo 13. Eu vou ler na Bíblia deles e vocês acompanham aí para ver que é bem semelhante. O problema com os testemunhos de Jeová, além de outros problemas, eles são muito incoerentes e contraditórios com a própria Bíblia deles. Eu já não ensinei aqui quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? Eles falam que Jesus não é Deus, não é isso? Mas eu mostrei na Bíblia deles que Jesus é Deus. Não são contraditórios? Ué, se você faz uma Bíblia para o seu povo, para o seu público, você não tem que crer nela, pelo menos eles. A Bíblia deles fala que Jesus é Deus. Eles falam que não é. E eu que estou errado. A Bíblia deles que fala que é Deus, não sou eu que penso. Eu já citei aqui, 1 João 5,20, aliás, você leu, onde diz que Jesus é o próprio Deus. Então vou ler na Bíblia do Testemunho de Jeová, 1 Tessalonicenses 4,13. Diz assim, ó: além disso, irmãos, não queremos que vocês fiquem na ignorância quanto aos que estão dormindo na morte, para que não fiquem pesarosos com os demais que não têm esperança. Você vê que é bem semelhante, né? Se temos fé em que Jesus morreu e foi levantado, ele não fala ressuscitou. Mas, né? É diferente levantado, né? Levantado é uma pessoa que caiu, eu vou lá e levanto ele. Não está diferente? Está me entendendo? Você caiu, você levanta a pessoa. Agora, Jesus não caiu. Jesus morreu e ressuscitou, que é infinitamente diferente de levantar. Eu conheço muitos que caiu e foi levantado. Agora, que morreu e ressuscitou, só Jesus. É diferente, né? Então, 1 Tessalonicenses 4, verso 14. Se temos fé em Jesus, que ele morreu e foi levantado, então também temos fé em que Deus trará com ele aqueles que adormeceram na morte em união com Jesus. Pois nós dizemos a vocês o seguinte, pela palavra de Jeová. Então é o que eu falei. Paulo escreve Senhor, né? Pela palavra do Senhor. Eles traduzem Senhor pela palavra Jeová. Até aí não está errado, tá? Lembra na primeira aula que eu dei aqui? Jeová vem da palavra Javé, em hebraico, Javé, Yavé, até chegar no português, Jeová, até chegar em Jeová, em português. Que significa no hebraico Senhor, Adonai, Senhor. Javé, Adonai, Senhor. Em português, Senhor, em hebraico, Javé, Yavé, Yeoa, até chegar em Jeová. Então, Tessalonicenses 4, 15. Pois nós dizemos a vocês o seguinte, pela palavra de Jeová, nós os vivos que sobreviveremos até a presença do Senhor, de modo algum precederemos os que adormeceram na morte. Porque o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada de... Bom, se o próprio Senhor descerá do céu na Bíblia deles, eles estão dizendo descerá. Só que o Charles Taze Russell, 2 anos antes de morrer, disse que desceu. Porque ele falou que voltou em 1914. E ele morreu em 1916. Então, Então se cumpriu em 1914. Só para eles? São exclusivistas também, né? Então a volta de Jesus, segundo os testemunhos de Jeová, já aconteceu de um modo invisível. Quando Jesus diz que todo olho o verá. Não cola, né, irmão? Quem está me entendendo? Mas, como toda boa seita, né? Eles não aceitam ser combatidos, eles são intransigentes, eles não ouvem ninguém, não pegam um folheto de ninguém, você não tem como pregar para eles, que eles falam, boa tarde, então nós temos que ir e tal, então obrigado pela sua atenção e vai embora. Não é assim? Eles não conversam com ninguém, eles vêm para conversar, eles vêm para falar, eles não vêm para ouvir. Se você quiser pregar para eles, vão embora. Eu fui chamado de apóstata. Quando eu comecei a citar a Bíblia para eles, citar Paulo, então você é um apóstata. Você conheceu a verdade, ou seja, você conheceu o testemunho de Jeová e saiu. Eu fui chamado de apóstata, é mole. Eu, apóstata. Eu que sou mais em cima da palavra.
Bom, então para terminar aqui, 16. Porque o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em união com Cristo se levantarão primeiro. Então isso aqui era para ter acontecido, né? Se Jesus voltou, segundo Charles Taze Russell, pergunta para um testemunho de Jeová se Jesus voltará ou se voltou. Eles vão falar que voltou em 1914. Só que eles vão falar que voltou de uma forma invisível, só que a Bíblia deles diz que os mortos ressurgirão. Coisa que não aconteceu. Nem com os caras lá do ano 70. Então não dá para acreditar, né, abençoado? Você está entendendo? Não cola, né, abençoado? Essa conversinha aí que Jesus voltou não cola, né? Voltou para alguns do Rio de Janeiro. E para quem está na Bahia, no Pernambuco, não voltou ainda. Só voltou para quem está no Rio de Janeiro. Não dá para acreditar nessas coisas. Aí o testemunho de Jeová fala que ele voltou em 1914, mas voltou de uma forma invisível. Quando Jesus disse todo olho verá, ninguém viu. Não, mas ele voltou de uma forma invisível e tal. E ele já está governando, mas o mundo está um inferno como está governando. Então não dá para... Quem está entendendo? Mas por que as pessoas acreditam lá? Porque lá é assim, né? Lá eles não ouvem ninguém, não conversam com ninguém. Estão presos numa salinha, recebendo lavagem cerebral, dizendo que não foi cruz, que foi estaca, que o Espírito Santo não existe, que é uma força ativa. E por aí outras heresias mais. As pessoas vão acreditando, ué. Quem está entendendo? Bom, deixa eu mudar de assunto, senão não vai dar tempo, né? Muito assunto, né? Então, abençoados, eles dizem que que a volta de Jesus foi de uma forma invisível em 1914, né? Que ele foi entronizado como rei no reino de Deus. Quer dizer, não cola essas heresias, essas interpretações não batem com o apostolado. Então Jesus voltou em 1914 e aí ele foi condecorado, ele foi entronizado. Mas Paulo disse que Cristo vive. Como que ele foi? Há 2000 anos atrás, Paulo disse, Gálatas 2, Cristo vive. Efésios 3, abre Efésios 3. Olha o que Paulo disse, Efésios 3, 21. Olha, há 2000 anos atrás, como que agora que ele foi entronizado? Então tem coisa que não... Para quem conhece a Bíblia, né? Agora, para quem está lá fazendo arroz, fazendo feijão, não sabe nada de Bíblia, e aí eles vão lá, induz a pessoa e leva para a salinha do salão do reino. Aí chega lá, é tratado igual um cavalo dessa forma assim, não ouve ninguém, não fala com ninguém, não recebe ninguém. Aí fica... Isso se chama lavagem cerebral, né? Abre aí, Efésios 3, 21. Olha lá, A ele seja glória. Isso há 2000 anos atrás, hein? Quando Paulo escreveu, Efésios 3, 21. A ele quem? A Jesus Cristo. A ele, Efésios 3, 21. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Como em 1914 que começou a receber isso aqui? Não cola, dá um sinal quem está entendendo. Não cola para quem conhece a Bíblia. Agora, eu estou citando Efésios 3, 21. A mulher que está lá fazendo feijão, fazendo macarrão, eles vão lá domingo de manhã e começa a falar com elas e leva para o salão do reino. Ela não ouve ninguém, ela não conversa com ninguém, ninguém ensina ela, ninguém instrui. O que entrar é o que vai ficar. Por que as pessoas já nascem e vão para o candomblé? Por quê? Porque se o pai é do candomblé e a mãe é do candomblé, quando o filho nasce, para onde que o filho vai? Vai viver em graça? O filho vai para o candomblé. E tem alguma condenação nisso? Não, porque o filho não vai seguir o pai. O filho tem 1 mês. O pai pega o carro com a mãe e vai para o candomblé. O filho vai ficar em casa sozinho com 1 mês? Onde ele vai ser criado? No candomblé. E o testemunho de Jeová? No testemunho de Jeová. E o em graça? Em graça. E o na lei? Na lei. Então, isso não tem como impedir. Só que chega uma hora, por exemplo, aconteceu comigo. Você começa a ler, você começa a estudar. Chega uma hora que você vê que os ensinos não se encaixam. Por quê? Porque eu sou intransigente? Não, porque eu já li. A Bíblia está dizendo uma... E a Bíblia é deles. Eu estou citando a Bíblia deles. A Bíblia diz uma coisa, e eles estão falando outra. Como é que eu vou aceitar? Como é que eu vou engolir? Os testemunhos de Jeová é a religião que mais estuda a Bíblia na Terra. Já viu essa frase? Eles se gloriam nisso. Diz que eles são os que mais estudam a Bíblia. Os testemunhos de Jeová. Mas tanto é que eles não têm oração, eles não têm culto de louvor, eles não têm adoração. Sabia disso aí? Você sabia disso? Lá não tem oração, tá? Não tem, lá não tem oração.
Aliás, se você quer, quando eles forem na sua casa e você quiser que eles vão embora rapidinho, você convida eles para orar. Por favor, entra aqui, vamos fazer uma oração tal. Não, vou embora que eu estou atrasado tal. O estudo da letra, que Paulo disse que a letra mata. O dia que você quiser mandar o testemunho embora rapidinho, você não quer conversar, sabe? O testemunho chega, você fala assim, boa tarde, bom dia, ele vai chegar lá, conversar com você. Aí quando ele começar a citar a Bíblia, querer te ensinar e não te dar espaço, você faz assim, abre o portão, fala, vamos entrar aqui na sala, vamos fazer uma oração, né, pra gente, vamos... o cara vai embora na hora. Na hora vai embora. Faz o teste, estou te falando. Pode fazer, porque eles não oram. O testemunho de Jeová não ora, eles não oram, eles não louvam, não tem culto de louvor, não tem violão, não tem adoração, lá não tem nada, lá é só estudo, só estudo, só estudo, só estudo, só estudo, só estudo, mas como eles entristeceram o Espírito Santo, Deus lhes enviou a operação do erro para que creiam na mentira. Pode ter certeza, porque você chamar o Espírito Santo de força ativa, você desmerecer a Jesus, deixar de chamar ele de soberano para chamar ele de feliz. Não, 1 Timóteo 6. O Igor ficou escandalizado com isso. Ao invés de chamar Jesus de soberano, chamou ele do quê? Filho, feliz. Feliz. 1 Timóteo 6. Ao invés de falar ao soberano, o rei dos reis, não. Ao feliz. Aí desculpem. Feliz sou eu que estou em graça, irmão. Feliz sou eu que sou salvo, abençoado. Eu sou feliz. Chamar Jesus de feliz, abençoado. Escrever uma Bíblia desse tamanho, olha o tamanho, parece uma Bíblia Thompson. Escrever uma Bíblia desse tamanho para chamar Jesus de feliz, tirou. Mas por que chamou ele de feliz e não de soberano? Porque se chamar ele de soberano, vai ter que crer que Jesus é o próprio Deus. Porque quantos soberanos diz isso? Um só. E vai chamar Jesus de soberano. Aí tirou a palavra soberano e colocou feliz. Lamentável, né? Lamentável. Bom, esse negócio sobre a volta de Jesus, dos testemunhos de Jeová, de falar que ele voltou em 1914, os adventistas falaram que ele voltou em 1904. E o pessoal do Rio de Janeiro, nos anos 70. E o Himeneu e Fileto, já 2000 anos atrás, já com essa heresia aí. Aí quando chega aqui em nós, não tem como, né? Quando chega aqui, para, abençoado. Não tem como. Primeiro que, na Bíblia, Himeneu e Fileto, cuidado que a palavra deles corrói como câncer. Eles perverteram a fé de alguns, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Isso há 2000 anos atrás. Aí quando chegou no MGA essa conversa nos 70, você acha que eu já tinha lido o Himeneu, Paulo falou, cuidado, que a palavra deles corrói como câncer, né? E não vou dizer que eles não usam a Bíblia, porque eles usam a Bíblia. Porque, na verdade, toda heresia, ela sai da onde? De usar o quê? De usar a Bíblia, ué. Você acha que um macumbeiro vai ter heresia? Ele não vai ter heresia, porque ele nem com a Bíblia na mão ele não está. Agora, a heresia é do kardecismo, de usar João 3,3 e João 3,5 e dizer que a pessoa vai reencarnar porque Jesus disse necessário você nascer de novo. Uma coisa não tem nada a ver. Ele não está falando sobre isso aí. Aí é uma heresia, porque ele distorceu a verdade. Agora, o candomblencista, quem está no candomblé, na magia negra, nem a Bíblia não está usando. Aí já é seitas. Não entra na heresia, mas entra em falsas doutrinas, né? Entendeu? Bom, então é isso aí, né? Sobre a volta de Jesus, dizem que ele voltou em 1914 e que ele foi entronizado como rei a partir de 1914, que ele voltou numa forma invisível. Não, mas se eu estou lá, eu ia falar para o Charles Taze Russell assim, mas como é que você quer que eu creia se foi uma forma invisível? Como é que você sabe que ele voltou se você não viu? Logo, foi uma interpretação, tá claro ou não tá claro? Aí logo, passou 2 anos, ele morreu. Vocês ficam aí, ó. 2 anos depois ele morreu. E aí a heresia já estava lá, no meio do testemunho de Jeová. Aí um passa para o outro passa para um. Estamos em 2025 e estão crendo nisso ainda. O Charles Taze Russell morreu 2 anos depois. Quem é que vai discutir com ele? Você já morreu? Você até mostrou o túmulo dele aí, né?
Maçom, né? Maçonaria. Vamos para outro assunto? Para terminar esse negócio de Jesus voltar, que ele já voltou, já segundo o Testemunho de Jeová, em 1914, como que eles entendem? Bom, como Jesus voltou de uma forma invisível em 1914, vai vendo, vai entrar uma heresia, hein? Estou avisando antes para você captar a heresia. Como para eles, Jesus voltou em 1914 de uma forma invisível, que só o Charles Taze Russell viu o que não dá para ver, mas ele disse que voltou, né? Então, como para eles já voltou, aí que entra o ir de 2 em 2 nas casas pregar. Por quê? Porque só assim, já que ele já voltou, é que você merece a salvação. Aí entrou a heresia, porque a salvação é pela graça. Aí já entrou a heresia, né? Eles não são de 2 em 2, por isso que eles levam a risca. E se você for falar com eles, jogam na cara, né? Nós somos os únicos que saem para pregar o evangelho, nós vamos nas casas, vamos de 2 em 2. Mas na verdade eles não estão indo por amor. Eles estão indo por uma condenação, por uma ordenança. É diferente. Você pregar o evangelho por amor é uma coisa. Você pregar com medo de não ser salvo. Então nós vamos de 2 em 2, que pelo menos agora eu posso ser salvo, porque eu fui pregar o evangelho. Então Efésios 2:9, não por obras, para que ninguém se glorie do que está fazendo. Está claro ou não está claro? Então, quando se traz uma mentira ou uma heresia, uma mentira é preciso criar outra para que vá justificando, né? Você foi lá. Não, eu fui, só que você não foi. Mas eu fui lá, você não estava. Segunda mentira. Não, é que eu fui no banheiro a hora. Mas eu fui no banheiro também não encontrei. Não, mas é que a hora que você foi no banheiro eu estava no restaurante. Quer dizer, uma mentira puxando a outra, porque ele tem que justificar. Então, eles caem nessa situação. Vamos entrar em outro assunto. Bom, eu já falei sobre que Jesus não morreu numa estaca, porque não tem lógica, é irracional. Não tem. Pega uma boneca, pendura ele numa estaca, prega os pés da boneca assim, ó. Quando você soltar, a boneca vai cair para frente. Mas se a boneca levinha cai, imagina um homem com 80 quilos. Mas amarraram. Mas a Bíblia não diz que amarraram, nem na Bíblia deles. Nem na Bíblia deles. Então, se a Bíblia não diz que amarrou para que ele não caísse para frente, e ele estava com as mãos furadas, crucificação, cruz. Amém? Já falei sobre isso, também falei sobre a volta de Jesus, que eles falaram que voltou em 1914 de uma forma invisível, que só o Charles Russell viu. E aí, resumindo, por causa desse motivo que ele já voltou, é preciso que vá pregar o evangelho de casa em casa para todas as pessoas, porque para que eles possam ser salvos. Quando você pensa dessa forma, você está anulando a graça de Deus, né? Porque pela graça sois, não porque você está fazendo alguma coisa. Amém, abençoados? Bom, vamos mexer nesse último assunto aqui, senão eu não termino nunca, né? Posso? E sobre os 144 mil? Mexeu aí, né? Já ouviu essa doutrina deles? Já ouviu? Que só 144 mil entraram no céu? Já ouviu isso aí? Mas eu vou ter que ler a Bíblia, né? Eu vou ter que mostrar na Bíblia. O Igor vai escandalizar com a falta de... Na verdade é cegueira mesmo, né? É porque o cego não enxerga, não tem jeito. Mesmo escrito, você vai ver que está escrito, só vou ler. Mesmo escrito, o cego não enxerga. O que tem os 144 mil? Os testemunhos de Jeová dizem que só 144 mil que vão para o céu. Os outros vão reinar na terra. Aí vem aquele texto de Isaías, que o leão vai pastar com o carneirinho, e você vai pôr a mão na boca do leão, e vai passar a mão na cabeça, e não vai ter... Quer dizer, diz que o mundo vai ser um paraíso, a terra. Né? O que mais tem na terra, tem mais ladrão e bandido e assassino do que... O negócio está feio, não está?
Não dá nem para ligar a televisão. A televisão, a televisão tá tão difícil de assistir televisão, que esses dias, quando eu liguei a televisão, saiu 2 gotas de sangue. Não dá para assistir televisão, abençoado. Não, televisão não tem como. Você assiste um filme, assiste o Pica-Pau, né? Assiste o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Castelo Rá-Tim-Bum, mas uma televisão não dá. Parece que é combinado. Quando você liga a televisão, acabou de morrer agora, aí você muda de canal. Cortou o pescoço, troca de canal. O ladrão e o bandido. Mas só fala isso. Não é assim? E eles estão esperando ainda, diz que o mundo vai virar o paraíso aqui na terra. E só entrarão no céu 144 mil. Se são exclusivistas, você acha que eles pensam que nós vamos para o céu? Se você falar para eles que você é salvo, eles arrancam fogo. Estou te falando. Não, eles vão zombar de você. Vai achar você soberbo, orgulhoso, presunçoso. Mas não sendo um testemunho de Jeová, não. Abra sua Bíblia aí, por favor. Cadê? Eu preciso que você abra aí. Eu preciso que você mostre ali. Nós estamos no telão ali, né? Coloca uma calculadora lá que nós vamos fazer uma continha. Não, pera, deixa preparado, depois você coloca. Deixa a calculadora preparada. Eu quero que você faça a conta ali. Nós vamos fazer uma continha daqui a pouco. Abre aí em Apocalipse, capítulo 7. Que é aonde fala... Me ajuda muito se desligar o celular, tá? Que é o que fala sobre os 140... É o único lugar que fala dos 144 mil, é em Apocalipse 7. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Apocalipse 7. O assunto aqui, os 144 mil. Apocalipse 7. O subtítulo, e sobre os testemunhos de Jeová, que falam dos 144 mil. Quem já achou Apocalipse 7? Diga amém. Coloca o dedo no verso 4. Apocalipse 7, verso 4. E ouvi o número dos que foram selados, e era 144 mil. Está escrito ou não está escrito? Só que parece que eles não sabem ler. Será que eles não sabem? Mas ninguém lá sabe ler. Porque na segunda parte do verso 4, literalmente está escrito: de todas as tribos dos filhos de Israel. Eu estou mudando a Bíblia? Vou ler de novo. Os testemunhos de Jeová não falam que só 144 mil entraram no céu, eles não falam isso? Eu só estou lendo um versículo, hein? Apocalipse 7, verso 4. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil. Sublinha aí, de todas as tribos de Israel. Ou seja, 2 pontos. 144 mil israelitas, vírgula, não russelitas. Vamos fazer uma continha? Cadê a calculadora? Põe lá a calculadora lá. Vamos fazer uma continha agora. Porque conta é exata, né? Conta não tem como errar, né? Você olha na sua Bíblia aí, o verso 5. Aí você vai somando aí, vamos ver quanto vai dar. Apocalipse 7, verso 5. Da tribo de Judá, põe aí, Igor, 12 mil. Da tribo de Judá, Apocalipse 7, verso 5. Da tribo de Judá, 12 mil foram selados. Da tribo de Rubem, põe aí, Igor, 12 mil. Vai somando. Já são 24 mil, né? Da tribo de Gade, põe aí, 12 mil. Vamos para o verso 6. Da tribo de Azer, mais 12 mil. Vai colocando, Igor. Apocalipse 7, 6. Da tribo de Naftali, 12 mil também. Coloca aí. Da tribo de Manassés, 12 mil. Apocalipse 7, verso 7. Da tribo de Simeão, coloca aí, Igor, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Já está dando quanto?
96 mil, né? Vamos continuar. Apocalipse 7:7. Da tribo de Isacar, coloca aí, Igor, 12 mil. Verso 8, Apocalipse 7:8. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Coloca aí. Apocalipse 7:8. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Quanto que deu lá, Igor? 144 mil. Da tribo de Israel. Tem nada a ver com o testemunho de Jeová e nem comigo, com você, nós, gentios. Só estou lendo a Bíblia, desculpa aí, tá? Se eles não sabem ler, aí a culpa não é minha, né? Ah, mas claro que sabe ler. Tem pessoas adultas lá, gerente de banco e tal, claro que sabe ler. Ué, então é o que então? Ué, se eles sabem ler, então eu vou ler na Bíblia deles. Eu li na minha, mas agora eu vou ler na deles. Apocalipse 12. Será que a conta? Vamos fazer a conta aí, Igor, por favor. Vai que a Bíblia, né? Vai que errou. Vamos fazer a conta na Bíblia deles. Abre a calculadora aí. Apocalipse 7, na Bíblia deles. Interessante, Igor, que aqui está mais fácil. Ó. Eles colocaram em número. Filma aqui. Colocaram em número. Ó. É só fazer a conta, está mais fácil, né? Mas vamos, olha lá. Então vamos ler. Apocalipse 7, verso 4, na Bíblia do Testemunho de Jeová. Então ouvi o número dos selados, 144 mil selados. Está aqui, ó. Mas não estou entendendo. Está aqui, vem ver, Igor, preciso de testemunha. Leia aqui o verso 4. Apocalipse 7, verso 4. Leia aí. Então ouvi o número dos selados, 144 mil. Selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas não tem nada a ver com eles. Eles não são israelitas. São filhos de baiano, pernambucano, cearense. Gentios. E agora, como é que explica essa doutrina aí? É a questão que, como uma boa seita exclusivista, pegaram esse texto para eles. Ou seja, tiraram os israelitas e colocaram os testemunhos de Jeová. Não são exclusivistas? Fazendo assim, fica claro que só eles que são salvos. E isso é uma grande heresia. Dá um sinal quem está entendendo. Qual que é o assunto aqui? Seitas e... Não é uma heresia? Você pegar um número da Bíblia aqui e dizer que se refere a vocês. Olha, quantas denominações cristãs existem no mundo, na face da terra? Incontáveis, não é incontáveis? Não dá fácil 144 mil? Porque no Maracanã cabe 90 mil pessoas. 2 Maracanã cheios já dá. Mas o Maracanã é aqui no Rio de Janeiro. Olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho do mundo. Mais de 200 países, fora os que não estão inscritos. Mas então, para 144 mil, não é muito exclusivismo? A questão é a seguinte: o exclusivismo sectarista fica explícito quando pega esse texto e atribui a si. Presta atenção. Quantas denominações, igrejas, povos, cristãos existem na face da terra? Segmentos. Quantos? Mas quantos, irmão? Eu não vou falar da igreja católica, não vou falar da igreja batista, assembleia, não vou falar. Vou falar dos filhos de Deus. Porque não é salvo o católico, não é salvo o assembleiano, não é salvo o batista. É salvo o filho de Deus. Aonde ele está, não importa. O assunto aqui não é onde ele está. O assunto aqui é quem é salvo. Mateus 25, 33. As ovelhas do lado direito, os bodes do lado esquerdo. Quem são os salvos? As ovelhas. Onde estão essas ovelhas? Na face da terra. Ou sabe falar que as ovelhas estão só na Assembleia de Deus? Ó o sectarismo, hein? Ó o exclusivismo cego, hein? Ou você vai me falar que as ovelhas estão só na igreja batista? Você vai me falar que as ovelhas estão só dentro da igreja metodista, ou presbiteriana, ou quadrangular, ou católica, ou MG? Olha o exclusivismo cego, hein?
Ignorante, hein? O salvo é o Filho de Deus que foi comprado pelo sangue de Jesus. Seja católico, seja espírita, seja do candomblé, seja da magia negra. Mas da magia negra, abençoado, o assunto aqui não é doutrina. O assunto aqui é salvação. Se eu vou falar de doutrina, a magia negra está radicalmente errado na doutrina. O candomblé, na doutrina, segundo a Bíblia, está errado. Mas o assunto não é doutrina. O assunto é salvação pela graça de Deus. Que não tem nada a ver com a doutrina. Quem está entendendo? Não está claro? Eu preciso te falar que há incontáveis de filhos de Deus fora das denominações cristãs. Eu preciso te lembrar isso. Tem mais gente num shopping ou dentro de uma igreja? Tem mais gente no jogo do Fluminense com o Flamengo, Fla-Flu, ou dentro de uma igreja, seja lá qual for? Lá no Maracanã cabe quase 100 mil pessoas. Que igreja que cabe 100 mil pessoas? Ou aquelas 100 mil pessoas, ele não tem nenhum filho de Deus ali. Só vocês são filhos de Deus. Olha o sectarismo cego, hein? É ensino de seita, hein? Sectarismo é ensino de seita, hein? Nós que somos salvos, como nós somos salvos? Tem mais salvos na terra. Já entenderam isso, abençoados? E muitos salvos na terra. Se você quer saber a verdade, a maioria são salvos. Ainda que não sabem. Porque para saber, tem que conhecer, tem que ouvir o evangelho para saber que é salvo. Aí, quando ele ouvir, ele vai conhecer que pela graça ele é salvo, porque Jesus morreu há 2000 anos atrás, derramando sangue e comprou ele. Aí ele vai saber. Mas a maioria não sabe disso. E isso não quer dizer que ele não é salvo. Quer que eu deixe mais claro? Porque quando você nasceu, você não sabia que você era filho do seu pai e da sua mãe. E você era. Está claro? Ué, quando você nasceu, eu nasci meio-dia. Minha mãe falou. Eu nasci 23 de outubro de 1967. Eu nasci meio-dia. Então, meio-dia e meio, eu já era filho do meu pai e da minha mãe. Quando eu nasci, não é? Mas eu não sabia disso. Como é que eu vou saber se eu não sabia nem falar? Eu não sabia que eu era filho do meu pai e da minha mãe. Eu fiquei sabendo depois. Ah, então eu já nasci. Tudo bem, agora eu entendi. Assim também é o evangelho. A pessoa não sabe que é salvo, mas quando ele ouve o evangelho, por isso que Paulo disse que o Espírito testifica. Pegou? Por que Paulo disse, Romanos 8, que o Espírito testifica por quê? Porque ele já é. Falou, se ele não fosse, como é que o Espírito ia testificar? Testifica porque ele já é. E o que Paulo disse em Romanos 8,14? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, como e por que o Espírito testifica que somos filhos de Deus? Porque já é filho de Deus, ué. Está claro ou não está claro? Ninguém se torna filho de Deus quando vem para uma igreja, quando ouve o evangelho. O gato não se torna cachorro. O gato não se torna coelho. O gato é gato e o coelho é coelho. A ovelha é ovelha, o bode é bode. Então nasceu ovelha, não sabe, mas é ovelha. Não sabe, mas é salvo. Por quê? Porque Jesus já morreu por ela lá atrás. E nisso muitos já morreram sem saber. É ou não é verdade? Isso não quer dizer que não eram salvos, ou que não foram salvos, porque Jesus já tinha pagado o preço por eles na cruz. Por favor, só quem está entendendo o que eu estou falando aqui. Isso aqui é para quem conhece a Bíblia. Isso aqui é para quem conhece a Bíblia, abençoados. Posso ouvir um amém? Está claro ou não está claro o raciocínio? E tem exclusivismo nisso? Pelo contrário, não é nem universalismo, hein? Que é diferente, porque o universalismo fala que todo mundo é salvo. E não é todo mundo que é salvo. Eu posso citar a lei, Jeremias 18, vaso de honra, vaso de desonra. Eu posso citar o livro histórico de Jesus, Mateus 25, ovelhas e bodes. Eu posso citar a nova aliança, citar Romanos 9, vaso da ira e vaso de misericórdia. Então não existe universalismo. Todo mundo é salvo. Nunca falei isso, nunca nem dei a entender isso, e a Bíblia não tem margem para isso. Que todo mundo é salvo. Aliás, Jesus disse em Mateus 25, 46, que os justos irão para a vida eterna e os bodes para o castigo eterno. Ali ele já deixou claro que não existe universalismo.
Amém? Bom, então, você fez a conta aí, Igor? Quanto é que deu na sua... na Bíblia do Testemunho de Jeová, Apocalipse 7, versículo 4. Vamos terminar, tá? Tem mais uns 5 minutos, 10 minutos no máximo. Faz a conta aí, Estou lendo a Bíblia do Testemunho de Jeová, hein? Para ninguém dizer que... Bíblia do Testemunho de Jeová, em Apocalipse 7. Parece que eles não sabem ler, né? Porque a Bíblia deles fala israelitas. Vem aqui fazer a prova, vai. Porque senão... Aqui, Apocalipse 7, verso 4. Leia aí. Então ouvi o número dos selados, 144.000 selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Não tem nada a ver com o Testemunho de Jeová, irmão. Tá claro ou não tá claro? Está na Bíblia deles. Da onde que eles tiraram essa falsa doutrina que os 144.000 selados são eles? Que só eles que vão para o céu? E só 144.000, hein? Mesmo assim não é todo mundo não. Que a maioria vai ficar na terra. Com o gato e o leão e o urso e a vaca e o camelo tudo junto. Então, eu preciso fazer a conta, tá? Olha os números aqui, Igor. Apocalipse 7, verso 5. Tribo de Judá, 12.000. Vamos registrar aí, vai para ficar registrado. Você vai marcando aí, tá? Vai que a conta tá errada, né? Vamos fazer aqui, Vai marcando, Apocalipse 7,5. Da tribo de Judá, 12.000 selados. Da tribo de Rubem, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Vai marcando aí, Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Neftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Já deu quanto até aí? 84.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulão, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Falta só mais uma. Da tribo que era de Paulo, né? Tribo de Benjamim, 12.000 selados. Deu quanto? Aê! 144.000 israelitas. Só dá um sinal se está claro. Pra você nunca mais esquecer. Está claro ou não está claro? Para nunca mais esquecer. Agora, se você quiser falar com o Testemunho de Jeová a qualquer hora que eles for falar com você na sua casa, e você perguntar para eles quem são esses 144.000, eles vão falar que são eles, aí você pega, eles não vão deixar, né? Eu já tentei fazer isso. Você fala assim, vem aqui, Igor, vem aqui. Você é um Testemunho de Jeová, vai. Você veio falar comigo. Aí eu falo assim, eu vou te mostrar na sua Bíblia quem são. Eles não deixam, Você acha que eles vão deixar eu mostrar na Bíblia deles quem são? Não vai deixar nunca, eles não vão deixar nunca. Tá? Não, eles não. Porque você vai ensinar eles. Você acha que eles vão sair de lá, do salão do reino das testemunhas? Não é o reino de Deus. Quando já fechar a conta? Não, você vê que o negócio não tem... É irracional, né? Você vê que o negócio não tem... Não, a verdade é que toda seita, ela não é confirmada pelo Espírito Santo, né? Ficou claro para vocês aí que os 144.000 são israelitas? Tem alguma revelação do além sobre isso aí? Não está escrito são israelitas, tribo de Israel? Tá? Então, o que eles desconhecem é que são 144.000 das 12 tribos de Israel. Diga, que não tem nada a ver com o Testemunho de Jeová. Diga, nem conosco. Ou seja, não tem nada a ver com o tem nada a ver com os gentios. Literalmente, da tribo de Israel. Aí, como o Igor já fez a conta aí, né? Olha, eu vou parar por aqui, porque senão nós não vamos ter fim, né? Então, eu te mostrei aí em 4 partes o título da nossa playlist que está no nosso canal no YouTube, Seitas e Heresias. Cadê, Igor? Olha lá. Hoje foi a última parte sobre os Testemunhos de Jeová. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Você quer ver um breve resumo aqui de 2 minutos no máximo sobre assuntos que eu já falei? Estou terminando já a ministração. Você quer ver? Assuntos que eu já falei em 4 partes. Seitas e heresias. Falei o nome do fundador, Charles Taze Russell, que já morreu. É considerado também, pode-se dizer que é uma igreja da lei, porque é cheio de rudimentos, obras mortas, tem que batizar, tem ceia, tem... Né?
O equívoco já começa no nome, porque não existe testemunho de Jeová, nós somos o testemunho de Jesus. E quando eu digo nós, isso eles também, tá? Eles não são testemunho de Jeová. Não tem como ser, no século XXI, testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová era Isaías, Jeremias, Malaquias, está claro. Eles eram testemunha do Senhor, da antiga aliança. Hoje, na graça, é impossível ser testemunha de Jeová, do Senhor, visto que somos testemunho de Jesus. Atos 1:8, né? É uma seita exclusivista, é uma seita sectarista. Eu falei aqui sobre as piores heresias. Afora não comemorar, não participar de aniversário, casamento, festa de parente e amigos e afins, né? Não são patriotas, não doam sangue, não recebem transfusão de sangue. Sobre o Espírito Santo, eles cometem a blasfêmia de chamá-lo de forçativa, cometem a aberração, até na língua portuguesa, de João 4:24, em traduzir Espírito maiúsculo por dizer que Deus é Espírito em minúsculo. Isso é uma aberração na língua portuguesa e uma blasfêmia no mundo espiritual. Sobre Jesus, eles falam que Jesus não é Deus, visto que a própria Bíblia deles diz, em 1 João 5:20, que Jesus é o verdadeiro Deus. É assim que está escrito, 1 João 5:20. Este é o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Quer dizer, a Bíblia deles fala que é e eles falam que não é. Então são contraditórios, né? Não dá para eu ser testemunho de Jeová. Eles falam que Jesus não é Deus, que ele é literalmente o Filho de Deus. Quando, na verdade, a interpretação de João 3,17 sobre Deus enviou seu Filho está com Paulo em Hebreus 2,14, que, na verdade, Deus não enviou ninguém. Ele mesmo participou das mesmas coisas, de carne e sangue. Sobre Jesus ter morrido numa estaca, já falei que é irracional. Nós pensamos aqui ao vivo, raciocinamos, não tem como, porque a Bíblia, nenhuma versão diz que ele foi amarrado com cordas para o corpo não cair para frente. Não tem lógica pensar ou crer que ele foi pendurado numa estaca. Sobre a volta de Jesus, eles falam que voltou em 1914 de um modo invisível, né? E aí, já que ele voltou em 1914, de um modo invisível, daquele momento em diante, eles precisariam pregar o evangelho para que pudessem ser salvos. Isso anula a graça, né? Porque se pela graça sois salvos, como que eu tenho que fazer algo para ser se eu já sou? Então está aí mais uma heresia, né? Sobre os 144 mil, para terminar, já mostrei em Apocalipse 7 que não são 144 mil russelitas, que são seguidores de Russell, são israelitas das 12 tribos de Israel. Está claro ou não está claro? Vamos ficar de pé em nome de Jesus e assim eu encerro essa ministração, lembrando vocês que quarta-feira que vem tem mais assunto, tá? Mais assunto sobre seitas heresias. Amém? Palmas ao Rei Jesus que nos ensina através do seu Espírito.